seminário é uma última atividade de um projeto, que é um projeto de extensão da universidade. Eu sou o professor René Birocchi, né, sou professor aqui da UFSC, do departamento e do programa de pós-graduação em administração. Depois eu vou também contar um pouquinho, explicar um pouquinho para vocês, afinal de contas, por que a administração trabalha com esse tema, né? Por que nós aqui estamos discutindo isso, né? Então, esse é um projeto, né, quer dizer, chamado Organizações Agroalimentares Alternativas. É um projeto que a gente já vem tocando há alguns anos, fruto do desenvolvimento de outras ações que a gente realiza, e mais recentemente esse projeto foi contemplado ano passado, em 2024, num edital interno aqui da UFSC, com recursos financeiros, um pouquinho, né? A gente sabe que no fundo, quando a gente fala de recursos financeiros na universidade hoje em dia, está cada vez pior, né? E realmente é um recurso que a gente está conseguindo fazer um café, basicamente, coisas bem pequenas, realmente, né? Mas que nos ajuda a estar realizando essas atividades. Esse nosso projeto, então, de organizações agroalimentares alternativas, ele surgiu a partir de uma discussão sobre, afinal, o que é ser alternativo, o que é uma organização alternativa, né? Alternativa em relação a quê, né? Isso é uma discussão infinita, a gente nem vai entrar nessa discussão aqui, né? Mas basicamente é o alternativo em relação ao convencional, né? Basicamente às organizações convencionais, a esse mercado capitalista da forma como ele está instituído, né? Então essas organizações em que em numa amplitude muito grande se posiciona num determinado espectro contra esse, né, ou em relação a esse mercado convencional, de organizações convencionais. Então, e aí tem desde organizações pouco engajadas até organizações muito engajadas, né, que participam então desse espectro, que se reconhecem como uma organização agroalimentar alternativa. Então, sem entrar muito nas questões teóricas ou nos detalhes, depois, quando vocês quiserem, a gente pode conversar mais detalhadamente. É baseado num projeto que é de uma colaboração que a gente tem com pesquisadores franceses. Eu realizei um seminário na França em 2023 com pesquisadores franceses para justamente poder discutir sobre isso. E a partir disso que a gente vem avançando nessas discussões, né? A parte que eu já falei, o nosso grupo que está aqui, vocês já devem ter entrado em contato, já viram aqui o pessoal que está com crachá. Uma mestranda que está aqui, que é a Tânia. A gente tem mais dois mestrandos que estão ali recebendo vocês, né, que é o Wagner e a Ana. E aí temos um grupo de doutorandos. Aí a gente tem aqui a Laira, a gente tem a Sabrina, a gente tem o Thiago, a gente tem o Wendel, que está lá no Amazonas, que vai participar também com um grupo de agricultores familiares e indígenas da agricultura familiar, que vai participar na parte da tarde, né? E a gente tem a Noa também, que é da Sociologia Política, que está nos ajudando aqui nessa organização, tá? Bom, em termos do seminário, né? O seminário, que a gente chama de seminário, mas a gente queria que fosse o menos acadêmico possível, ou seja, porque seminário né, já traz esse peso, né, e o acadêmico ainda é chato, né, faz a gente meio que dormir, né, muitas vezes. Então a gente queria que pudesse ser algo bem colaborativo, participativo, né, que seja um conhecimento compartilhado entre todos nós aqui. Por que nós fizemos esse seminário? Então ele teve uma preocupação primeira e principal. Claro que aqui nós temos várias organizações de diferentes matizes e com objetivos nem sempre tão convergentes, mas são relativamente parecidos, né? Por isso que vocês estão aqui. Mas a gente pensou principalmente pelo seguinte: esse nosso projeto anterior que eu falei, ele tem três eixos principais que são baseados em teses e doutorados, ou seja, são trabalhos de pesquisa que a gente está realizando sobre esses temas. E uma dessas pesquisas está relacionada com o pessoal do Armazém do Campo, que a Tânia está aqui, a Tânia está fazendo mestrado, discutindo o armazém. Ela já fazia isso desde do TCC dela, da graduação. Então, nós fizemos algumas reuniões com a Vanderlita, aqui do Armazém,
e a gente está muito interessado, o Estevam está ali também, né? A gente está muito interessado da comuna também, né? Com a comuna, a Maria. Estão um pouco atrasados, mas eles ajudaram a pensar também. Né? Isso mesmo. Um grupo que a própria Vanderlita já foi mobilizando, né? E o nosso objetivo primeiro, né, foi no sentido de, bom, como a gente pode contribuir, né, tanto com o armazém como com o movimento, no sentido de, daquilo que for possível, da nossa parte, tentar levar algum tipo, sistematizar algum tipo de conhecimento que possa ser evidentemente útil para vocês, né? A ideia não é, como falei, nada teórico, não é, o objetivo é que tenha utilidade. E um dos pontos que a gente percebeu que era assim, bom, se a gente fizer um compartilhamento do que a gente está chamando das melhores práticas, né, dessas organizações, de vocês, das organizações de vocês, o que são as melhores práticas? O que está dando certo? Basicamente é isso. Na visão de vocês, ao longo desses anos que vocês atuam, o que vocês, na visão de vocês, o que deu certo? O que está dando certo? Então, compartilhar isso. E compartilhar também onde é que está pegando. Ou seja, quais são os desafios, né? Quais são as dificuldades que vocês enfrentam. Claro que tem muitas vezes dificuldades enormes que vocês não vão conseguir superar porque estão muito além da capacidade de ação de vocês. Então depende muitas vezes de uma ação política mais engajada, né? Mas aquilo que está no alcance de vocês, que vocês visualizam, o que poderia ser melhorado em termos das práticas que vocês fazem e que vocês desenvolvem. Então, basicamente, o seminário, ele está em torno dessas duas questões, né? Ou dois pontos. O que está dando certo, as práticas, identificar, compartilhar, e o que está pegando, os desafios, os problemas. E tentar, dentro do possível, né, não exatamente encontrar soluções, mas pensar em caminhos que possam, que claro que vocês já discutem isso, mas como tem uma diversidade, né, grande, dentro dessa diversidade, quais são esses caminhos que vocês visualizam e que poderiam compartilhar? Tá? Bom, então, dito isso, nós então dividimos o dia em duas partes. Né? Uma primeira parte, que agora na parte da manhã, onde nós vamos fazer então dinâmicas, né? Envolvendo, começando por aquele papelzinho que vocês escreveram, que nós pedimos para vocês escreverem, né? Onde tem justamente essas duas questões, as boas práticas e as dificuldades. Tá? O que nós fizemos com esses papeizinhos de quem escreveu e entregou? A Noa colocou numa nuvem de palavras e, junto com a Sabrina, elas começaram a identificar quais são os principais temas. Por exemplo, logística, organização, divulgação, né? Produção, parte financeira, alguns desses pontos. Né? Elas vão falar daqui um pouco para a gente esses pontos. A ideia é que, então, na sequência, a gente divida o nosso grupo aqui em 4 grupos. E esses 4 grupos, eles vão estar discutindo 4 temas. Esses temas que elas vão compartilhar com vocês e que vocês vão discutir se é esses mesmos temas que vocês querem discutir aqui. Né? Porque talvez, mesmo a gente tendo feito essa prévia, talvez vocês queiram discutir alguma outra coisa que não foi captada aqui. Feito isso, a gente divide o grupo aqui em 4, tá? E aí, idealmente, com bastante mistura entre vocês, não só o pessoal já conhecido, mas que vocês possam compartilhar de forma mais plural. E aí vocês vão ter 20 minutos para discutir em cada tema. E nós vamos ter, então, esse pessoal que eu comentei com vocês, né, os doutorandos e a Tânia, vão estar fazendo a relatoria de cada um dos grupos, tá? Para vocês não se preocuparem em ficar anotando. Tá? Porque todo esse material depois vai voltar para o armazém. Né? E aí vai lá no final a continuidade disso. Tá? E a gente vai compartilhar com todos vocês. Então, a gente vai fazer essas relatorias ao longo desses 20 minutos discutindo cada tema, e ao final, né, desse período que a gente vai ter, aí no final da manhã, a gente vai estar fazendo uma mesa de encerramento da parte da manhã.
né? Onde a gente, pelo menos foi esse o nosso planejamento, a EPAGRE, né? Através da professora Lília que está aqui, o SEBRAE, que eu não sei se chegou ou não, talvez chegou. Legal, prazer. Denilson, então, do SEBRAE, e também o pessoal do LACAF. O LACAF está aqui também. Tá, e vai ser só no final da manhã. O LACAF, então, que é um laboratório que trabalha com comercialização da agricultura familiar, ligado ao professor Oscar Hover, que tem a iniciativa da Célula de Consumo Responsável, que é uma iniciativa que deu bastante certo aqui na ilha, tem dado muito certo, né, na comercialização de alimentos orgânicos e agroecológicos. Então a ideia é que a gente possa fazer esse fechamento, né, com as falas de vocês sobre como vocês enxergam, né, esses temas, né, que foram discutidos aqui na parte da manhã, tá? Então, para a gente poder fazer esse fechamento. Então, basicamente, essa parte da manhã, né? E depois, nós vamos ter, depois dessa parte do fechamento da atividade, a gente vai ter o pessoal do Instituto Chão, que eu sou muito grato a eles terem vindo para cá, que estão ali atrás. Eles vão, foi um convite nosso especial para eles. Claro que o Instituto Chão é uma referência no sentido de que é uma organização que vem dando bastante certo ao longo desses anos, claro que sempre com as dificuldades inerentes ao processo, né? Mas que eu acho que tem muito a compartilhar com a gente também, né? E também nos ajudar a estar refletindo, estar pensando sobre aquilo que pode, né, ser vamos dizer assim, incorporado pelas ações aqui das outras organizações. E a gente tem, então, o professor Cristiano Desconce, que é um professor aqui do nosso programa de administração, mas ligado ao Centro de Ciências Agrárias, né, ali da professora Marília Gaia, né, o professor Cristiano, junto com o Tiago, vão estar apresentando metodologias de precificação de alimentos agroecológicos, ou seja, como é que se precifica alimentos e quais são as possibilidades do ponto de vista metodológico, além daquilo que a gente conhece de forma mais convencional. Tá? Depois nós vamos ter uma parte com a professora Carmen Lida, que também é lá do CCA. Ela vai estar falando então sobre conservação de alimentos e embalagens e também agregação de valor. Vai dar um pouquinho de cada um, né? Bem interessante também, né? Porque muitas vezes assim, o alimento é agroecológico, mas quando chega lá na parte da comercialização, ele começa a ser contaminado, vamos dizer assim, né? Contaminantes que vão perdendo aquelas propriedades que tanta gente quer preservar. Então, como a gente fazer para tentar garantir o melhor desses produtos ao longo de toda a cadeia, até o final, né? Depois nós vamos ter o Anderson Romão, que eu acho que muitos de vocês conhecem aqui, que faz a feira do CCA já há muitos anos, né? Além de também ter boa formação, ser professor também. Então, o Anderson é uma pessoa muito engajada também com o grupo de agricultores dele, e ele vai estar também falando um pouco sobre as feiras, né? A experiência dele de feiras, né? E também falando sobre as vendas institucionais, um pouco de PA e PNAE, né? Dá um pouco essa visão dele, já que ele faz venda, se isso pode ajudar no compartilhamento aí com vocês. E depois, já próximo do final, a gente, como eu comentei, a gente tem um pessoal lá no Amazonas, que são agricultores da agricultura familiar e indígenas, onde eles vão estar conectados conosco, eles vão estar também falando, nos trazendo um pouco da experiência deles de lá, e também vão trocar aqui com a gente sobre o que nós estamos discutindo. E por fim, para fechar então a nossa programação, a gente vai ter a Fabíola da Casa de Barro, também com essa apresentação, né, com essa fala também sobre a experiência de vocês, né, a partir, né, da experiência do assentamento, como é que a organização se constituiu e contar um pouco dessa história também para a gente poder aprender com vocês. Então essa é a nossa fala ali de encerramento. E depois, no finalzinho, se ainda tiver fôlego, se tiver gente ainda, né, disposto aqui a resistir até o final, a gente faz essa amarração
final, nos últimos 15 minutos. Tá bom? Eu só esqueci de falar uma coisa para vocês, que eu falei para vocês logo no início, assim, por que isso está na administração? Né? Afinal de contas, o que a administração tem a ver com isso? Né? E eu acho que isso é uma coisa bem interessante, porque a gente está, principalmente a gente que está num campo de luta mais democrático, né? No campo da esquerda, enfim, a gente tem um engajamento político dentro daquilo que a gente se propõe a fazer, daquilo que a gente acredita. Muitas vezes a gente se contrapõe às organizações empresariais, né? E as organizações empresariais que visam o lucro incessantemente, que são, que movem, que são esse sistema capitalista na forma como a gente conhece e que a gente quer tentar transformar. A administração ela é muito, vamos dizer assim, uma operadora de toda essa dinâmica, né? Então a gente vê a administração, mesmo as faculdades, os programas de pós-graduação no mundo todo, não só no Brasil, muito a partir dessa ótica. E é verdade. No entanto, a administração ela tem um subcampo chamado estudos organizacionais críticos, que é justamente um campo de conhecimento, do saber, que faz a crítica ao modelo convencional, modelo empresarial da forma como ele está posto, e para justamente poder pensar em possibilidades críticas de forma alternativa. Então, esse campo onde eu estou filiado, ele vamos dizer assim, está o tempo todo tensionando essa discussão do modelo empresarial, da forma como ela ocorre.